com que a gente vai falar. Mas eu tenho que encaixar o tabu aqui. Bom, e aí, para a gente ter essa conversa, né, a gente tem Maria Rita Raquel, psicanalista, escritora, foi uma das integrantes da Comissão da Verdade, o professor Marcos Napolitano, professor da USP, historiador, e que tem uma pesquisa no campo da memória e da história. Então, prazer estar aqui com vocês dois, agradecer por aceitar o nosso convite e rapidamente já passo a palavra para a Maria Rita iniciar nossa conversa. Obrigada, João, pelo convite. Prazer em te conhecer. Obrigada por quem está aqui hoje no sábado de manhã. Bom, começo dizendo que eu tinha anotado trauma, verdade e justiça, trauma, tabu e verdade. Qual Tabu e verdade. Isso, caiu a justiça. Caiu a justiça, mas eu acho que eu vou falar mais ou menos do que eu tinha preparado. E depois, se quiserem fazer perguntas que contemplem o tabu, aí eu penso rápido e consigo responder. E se não conseguir, eu falo que não consigo. Bom, eu começo com uma. Vou mudar o autor, mas a citação é de Santo Agostinho, quando ele diz: se me perguntarem o que é o tempo, eu não sei. Mas se não me perguntarem, eu sei. Ou seja, nós estamos tão mergulhados no tempo, né, que a gente não consegue. Isso disse ele, né, eu acho genial essa afirmação. A gente não está refletindo sobre ele. É como o ar que se respira. A mesma coisa eu diria sobre a verdade. Se me perguntarem o que é a verdade, se não me perguntarem o que é a verdade, eu tenho a sensação de que eu sei. Mas se me perguntarem, eu não sei. Né? Porque de qual verdade nós estamos falando? A psicanálise, por exemplo, lida com a verdade inconsciente. E por que aquilo que está no consciente, aquilo que a gente reprimiu, né? A gente fala em psicanálise, recalcou, experiências, fantasias, sonhos, coisas que a gente reprimiu, né? Por que eles têm um teor de verdade? Porque são coisas que representam aquele sujeito. Se eu tive um sonho pornográfico, que depois me deixou horrorizada na hora que eu acordei, e aí eu reprimi esse sonho, sem perceber, mas esqueci do sonho completamente, ele só vai voltar no dia que eu fui para a análise, né? Por que ele me assusta? Por que eu reprimi? E o ato de reprimir não é consciente, ele é meio automático. Porque eu não quero me reconhecer como alguém que imaginou aquelas pornografias todas, né, que vieram no meu sonho. No entanto, elas me representam. Por que eu sonhei? Ninguém botou um chip na minha cabeça para eu sonhar aquelas coisas. Não é? Então, para isso serve a psicanálise. Você vai entender o que te fez sonhar aquilo. Porque o sonho também é todo construído de uma forma simbólica. Né? Às vezes eu sonho que eu estou estuprando alguém, né? Para uma mulher é difícil, né? Estar estuprando alguém, para um homem é mais fácil. E o estupro representa uma outra coisa. Que eu queria conseguir penetrar na intimidade daquela pessoa. Sei lá, estou chutando aqui uns exemplos bem bobos, mas enfim. De qualquer maneira, os nossos sonhos, os nossos lapsos, como por exemplo aqui eu ter esquecido que era verdade, o que era outra coisa? Você tirou tabu. Eu tirei tabu e coloquei a justiça. Então tem por alguma razão eu esqueci o tabu, mas como aqui não é uma sessão de psicanálise pública, eu também não vou ficar investigando isso. Enfim, o fato é que a psicanálise lida com a verdade inconsciente. Quer dizer, o objeto da psicanálise é uma investigação sobre a verdade do que aquele sujeito recalcou. Né? E essa investigação é curativa, não no sentido de que aquela pessoa nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter problemas. Não é isso, porque a psicanálise não é uma dedetização do sujeito. Né? Mas, às vezes, uma verdade recalcada que quer se expressar, mas você recalcou, ela produz sintomas. Então, podem ser sintomas de toque, podem ser sintomas histéricos, podem ser sintomas de angústia. Enfim, ela produz sintomas. Então, a psicanálise busca resgatar
essa verdade inconsciente que liberta o sujeito das soluções sintomáticas que ele criou para não ter que se deparar com as suas fantasias, que são que vão na contramão dos seus ideais, não é? Agora, é muito bom, acho que não, mas não está assim. É muito bom a gente poder se tornar íntimo do inconsciente. Porque aí você pode lidar com aquilo. Quer dizer, uma coisa é dizer, eu quero matar fulano, né? Mas daí eu disse, eu consegui pensar isso. Eu não vou matar fulano, é só uma expressão da raiva que eu tenho, a indignação que eu tenho por alguma coisa que aquele fulano fez. Outra coisa é eu ter esse pensamento. Pode deixar baixo, porque tem pouca gente. Outra coisa é eu ter esse pensamento, reprimir esse pensamento e ficar com sonhos e fantasias de vez em quando que me assolam angustiantes de que eu sou uma assassina. Então, acho que eu consegui explicar um pouquinho, não é? O que é a verdade inconsciente e por que a gente reprime e por que reprimir me impede de fazer justiça no sentido de comigo mesma. Quer dizer, eu não sou uma assassina, eu só tenho muita raiva e na hora que eu tenho raiva, a fantasia que me vem é de, né? Vou contar aqui para vocês que quando o Bolsonaro tomou a facada, alguém de não lembro que jornal me ligou e perguntou o que a senhora acha da facada que o candidato levou. E eu falei, imperdoável. Aí a pessoa ficou, acho que era um jornal do MST, sabe? Brasil de Fato. Imperdoável? Eu falei, claro que é imperdoável, por que não foi na jugular? Essa facadinha de nada só vai aumentar a popularidade do cara. Olha, eu pude falar isso sem culpa nenhuma, porque eu não vou dar uma facada na jugular. O fato de que esse é um desejo que eu posso admitir, que eu preferia que o Bolsonaro tivesse morrido, imagina do que quem teria se livrado, né? Desses 4 anos. O fato de eu poder admitir isso não produz nenhuma forma de sintoma e de trauma para mim mesma, não é? Então, a verdade histórica, ela também liberta uma sociedade que sofreu traumas, não é? Por exemplo, o povo judeu, até hoje, está elaborando, não é, o trauma dos campos de concentração, dos assassinatos ocorridos durante o nazismo, até hoje. Eu não sei se vocês sabem quem é o Primo Levi. Alguém já leu o Primo Levi? Ele leu. Tá. Quem não leu, eu recomendo muito, principalmente o livro dele chamado É Isso o Nome? Em que ele está dizendo como foi possível desumanizar, tratar os judeus em campos de concentração de uma forma tão vil, que é como se eles fossem coisas, restos de coisas, né? No entanto, não para si mesmos, eles preservaram a sua humanidade, né? E o Primo Levi é um que conseguiu elaborar isso depois, esse trauma, escrevendo, né? Tem outro que chama Os Afogados de Sobrevivência, são muito bons os livros dele, quem não leu, eu recomendo. Mas ele aguentou o trauma de ter ficado no campo de concentração enquanto a mãe dele esteve viva. Porque a mãe dele sofreu o trauma de perder esse filho que sumiu, né? E teve a felicidade de ver esse filho voltar vivo. Depois que a mãe dele morreu, ele se matou. Como se tudo aquilo que ele estava aguentando desse trauma, né? Enquanto a mãe estava viva, ele não conseguiu suportar mais. Então, às vezes, por isso eu estou dando o exemplo do Primo Levi, a verdade, se ela pode, a ocultação da verdade pode ser traumática, porque a gente fica buscando explicações para aquilo que nos aconteceu e não consegue, fica se culpando dos sentimentos, etc. A verdade negada traumatiza muito mais do que o fato ocorrido, né? Por exemplo, uma criança que viveu ou presenciou, passou por algum abuso, por exemplo, não é? Por um parente, e aí ela tenta contar para os pais, e os pais desmentem, não foi assim, ele estava só te fazendo um carinho. A criança, esse desmentido traumatiza a criança, porque ela passa a não conseguir confiar mais nela mesma. Ela, uma criança pequena que acha que os pais sabem tudo, etc., ela sente ódio daquela pessoa. Às vezes ela sente, porque às vezes o abuso excita a criança não.
né? Não sabe muito bem o que é aquilo. Então ela sente saudades daquele prazer que ela sentiu, não é? E ao mesmo tempo os pais disseram que aquilo não foi nada. Então isso é traumatizante, não é? Então, o dar a conhecer uma verdade que foi obtida ou que foi reprimida mesmo, liberta ou o sujeito, é isso que a psicanálise faz, né? Tenta que o sujeito acesse verdades que ele reprimiu, ou o grupo social que viveu sob o desmentido. E eu vou dar um exemplo aqui da ditadura de 1964 a 85. Durante a ditadura, vocês sabem que tinha censura à imprensa, não é? Totalmente censura. Tanto que a Folha de São Paulo, eu acho, não lembro se era o Estadão ou a Folha, durante a ditadura, na página 3, que teriam os editoriais, né? Cada vez que um editorial era censurado, eles botavam uma receita de bolo, uma receita de comida, lembra? As receitas que não eram censuradas, mas isso mostrava para o leitor que ali tinha havido censura, né? Foi um expediente muito interessante. Mas por causa disso, pouco se sabia, a não ser, claro, os familiares que estavam procurando, né, os seus filhos, seus parentes, seus tios, seus pais, etc. Né? E esses sofreram principalmente os mortos, porque alguns voltaram, felizmente, uma boa quantidade voltou. Agora, houve um número, Adriano, depois você vai me dizer, os números que eu esqueço, o número de mortos e o número de desaparecidos, por favor. No total, 487. Isso. E mortos desaparecidos. E os desaparecidos é um número um pouco menor, os mortos têm um peso um pouco maior. Isso, exatamente. Então, poucos sabiam, né? Os parentes sofreram traumas, mas não a sociedade, nesse sentido. Né? O trauma que a sociedade sofreu veio quando uma presidenta que foi presa política e que foi torturada conseguiu aprovar no Congresso a criação de uma comissão da verdade. Em 2012 só. Veja, só terminou em 85, mas em 89 já foi exilados, terminou mesmo uma vez com a eleição e precisou passar esse tempo todo para uma presidenta criar uma comissão da verdade. Ora, a comissão da verdade foi bem recebida? Foi muito bem recebida pelos parentes, pelos familiares, pelos amigos, dos mortos e desaparecidos, mas não pelo resto da sociedade. Passou tanto tempo que as pessoas não queriam mais saber disso. E aí se criou uma teoria horrorosa, que eu acho que retraumatiza os familiares dos desaparecidos, que era a teoria dos dois lados. Você lembra da teoria? Que era assim, eram dois lados de luta, era uma guerra. Um lado ganhou, o outro perdeu. Não eram dois lados equivalentes. Numa guerra, os dois lados estão armados. Os dois lados têm trincheiras. Os dois lados têm condições de lutar. Se você pega uma pessoa que é um militante político, mesmo que fosse da luta armada, né? Se você pega essa pessoa, tranca numa cadeia e tortura até a morte, não são dois lados. Um lado está cometendo crimes de lesa humanidade, porque o Estado, principalmente, matar uma pessoa que está sob sua tutela é um crime de lesa humanidade. O outro lado, eventualmente, cometeu crimes comuns. Né? Não foi o Marighella. Quem foi o cara que fugiu? Adriano sabe tudo. Fugiu levando um soldado junto e teve que matar porque não conseguiu. O capitão Carlos Lamarca. Foi o capitão Lamarca. Claro, foi Lamarca. Esse que ele conseguiu fugir, tendo como refém um soldado, né? E uma hora ele não conseguia mais levar o cara, ele também estava exausto e ele matou esse cara. Né? É claro que é muito ruim pensar que ele teve que matar esse cara, mas não é um crime de lesa humanidade, não foi um crime praticado pelo Estado. E esse cara matou alguém que o mataria, né? Se ele não achasse que ele podia ser morto, porque daí o cara ia voltar e dizer onde ele estava, né? Se ele não achasse que ele podia ser morto, normalmente ele libertava o cara no ar para ir embora. Né? Então, de certa forma, tinha uma razão para isso, não foi pura crueldade. Né? Bom, então as famílias sofreram demais. Né? Foi muito bom, na Comissão da Verdade, ouvir os familiares. Né? E teve uma única pessoa
que contou, nossa, o Adriano vai me ajudar várias vezes. Teve uma única pessoa que, porque a maioria das pessoas, dos ex-militares, né, eles eram obrigados a comparecer. A comissão era uma comissão do Estado, era da Presidência da República, então a gente convocava, eles vinham. Mas eles não eram obrigados a falar. Então, a quantidade de tempo que a gente perdeu diante de uns assassinos que só diziam nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar, a gente perdeu um tempo enorme com isso. Mas pelo menos entrevistamos. Aí teve um cara, daqui a pouco o Adriano vai dizer quem foi, que falou. Paulo Mariante. Paulo? Coronel Paulo Mariante, que contou como eles mataram o ex-padre. Isso. Esse coronel falou e foi morto. E foi assassinado. Foi decapitado. Decapitado, você não lembrava. Paulo Mariante. Contou do Rubens Paiva, contou, enfim. Então, para vocês verem como o trauma não pode ser superado e a justiça não pode ser feita, já não foi feita, porque depois da ditadura eles tinham que ser julgados, né? Aí o trauma não é superado e ele volta. Né? Alguém que falou foi morto. É interessante porque na Argentina, no tempo da Comissão da Verdade, eu fui nos 3 países que tiveram ditadura. Eu fui como turista, mas eu chegava lá e entrava em contato com as secretarias da Memória da Justiça, etc. Eu entrava em contato e me levavam para ver as coisas, etc., nos lugares. Eu fui assistir na Argentina ainda o julgamento, eles lá julgaram todo mundo, né? Prenderam todo mundo. Eu fui assistir o julgamento de um cara que já era assim, a mosca do cocô do cavalo no amigo do bandido. Era um carinha que morava numa cidade e que delatou alguém, e esse alguém foi preso e assassinado. Né? Mas eles ainda estavam julgando. No Brasil, essa anistia dos 2 lados fez as pessoas acharem que era equivalente, não foi feita a justiça, que é a última parte disso que eu estava pensando aqui. Né? Então, durante o trabalho da comissão, as pessoas me perguntavam se eu não ia investigar o outro lado. Né? Como se o lado dos guerrilheiros fosse o lado dos terroristas. Então, eles também tinham que ser investigados. Né? Só que não tinham que investigar porque eles já tinham sido presos, mortos, etc. Tal, como a gente falou. Enfim, o fato é que o sentimento de injustiça, ele fere de um modo que não cicatriza. Ter sofrido uma injustiça não cicatriza. Você sofreu um abandono amoroso, você sofreu um assalto, você ficou apavorada, você apanhar do marido um dia, tudo isso você pode superar. Você se separa do marido, você para de andar nos lugares perigosos, aos poucos você vai. Mas o trauma da injustiça você não pode superar, porque ela já te atingiu. E a tentativa de fazer justiça é que liberta. Por isso, na Argentina, a justiça foi feita. No Brasil, não foi. Então, de certa forma, essa sociedade, primeiro, muita gente recebeu muito mal a Comissão da Verdade. Muita gente. Né? Acho que o impeachment da Dilma se deve, embora ninguém tenha dito isso, mas um militar na audiência do impeachment, acho que foi na do impeachment, chegou lá com o livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Olha aqui o terror da Dilma, não sei o quê. Sabe quem era esse militar, né? Virou presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que defendia a ditadura. Então, o trauma não trabalhado, ele retorna. O retorno do Bolsonaro, em parte, foi isso, não só isso. Né? A Lava Jato fez as pessoas acharem que o PT nunca mais. Felizmente, depois o Moro foi considerado suspeito, a Lava Jato revelou-se, né, os truques da Lava Jato. Então, a justiça, a volta do Lula como presidente, é uma forma magnífica da sociedade brasileira fazer justiça. Né? Enfim, vou parar aqui. Muito obrigada. Tomara que dê tempo para... Bom, bastante tempo para o meu colega e depois tempo para o debate. Obrigado, Maria Rita. Passar imediatamente ao Marcos. Bom dia. Agradecer o convite.
espaço, que participa aqui do espaço, um prazer também conhecer pessoalmente Maria Rita, né? Adriano, acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. Bom, eu vou falar aqui na perspectiva da história, do historiador, né? Pensando principalmente em relação entre trauma e tabu. Claro que há uma base conceitual, né, que vem da psicanálise, dessas categorias, mas eu vou falar um pouquinho mais como que estamos pensando isso um pouco mais nas ciências sociais e na história, né, voltado para o conhecimento desse período, da história recente do Brasil, que é a ditadura, mas também aquilo que a gente na história chama de longa duração, porque há traumas na sociedade brasileira que não vêm apenas do período de violência política do Estado, da ditadura. Eu não vou também ficar aqui discutindo questões conceituais, a ideia não é essa, mas depois, se alguém tiver curiosidade, a gente pode aprofundar um pouco. Mas, basicamente, só para a gente estabelecer alguns parâmetros, né? A ideia de trauma implica, né, numa espécie de choque e numa dificuldade muito grande de elaborar uma narrativa coerente sobre a sua experiência. Coerente não quer dizer verdadeira. Aí, dialogando aqui com essa questão de verdade. Nós, na história, há muito tempo, aliás, nós atualmente estamos num dilema, né, como historiadores. Por quê? Porque nós temos que defender a verdade histórica contra o negacionismo, que cresce, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode defender aquela verdade histórica lá do século XIX, dos historiadores que foram muito importantes na sua época, mas que eram muito conservadores e que entendiam que verdade histórica era só a verdade dos documentos oficiais, das elites. Então, a gente fica sempre numa situação muito difícil. Não dá para abrir mão da verdade histórica, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser uma verdade essencialista, factual. Né? A gente hoje trabalha com a ideia de verdade, dialogando narrativas que elaboram experiências de fato com a base factual, aquilo que realmente aconteceu, que deixou registro. Por que isso é importante? Para a gente evitar também algo que é muito comum, que é, sobretudo a extrema-direita defende muito, que tudo é narrativa. Então, eu posso ter a minha, você pode ser a tua, tudo bem. Né? Não é bem assim. Então, só para voltar para a questão do trauma aqui, o trauma, ele, em princípio, a maneira como a gente está trabalhando, que se trabalha nos textos historiográficos, é a ideia de que você, portanto, sofreu uma experiência chocante, teve uma dimensão coletiva essa experiência, e a sociedade não consegue ter uma narrativa coerente, aderente, não é? Em relação a essa experiência vivida, traumática, choque que paralisa, choque que impede a narrativa. Os textos do Walter Benjamin, importante filósofo e crítico literário alemão, discutem muito essa relação entre a experiência do choque e a dificuldade de falar sobre. Ele está pensando nos soldados da Primeira Guerra Mundial, sobretudo. Voltaram mudos, né? Exatamente, eles voltam mudos, eles falam, por quê? Se os outros soldados das outras guerras voltavam cheios de histórias, por que esses soldados voltavam mudos? Então ele vai ter essa teoria desse choque. O tabu é outra categoria, né? Também, obviamente, de base psicanalítica, antropológica, enfim, mas que a ideia do tabu é o interdito que faz a sociedade manter sua coesão. Se essa coesão social é boa ou não, se é justo ou não, se é equitativo ou não, igualitário ou não, é outra coisa. Mas a ideia do tabu está ligada à ideia olha, você não pode tocar em certos assuntos porque há uma certa ordem social a ser preservada, uma certa hierarquia. Então, na história, a gente está trabalhando um pouco, e para pensar, sobretudo a ditadura, essas duas categorias, elas dialogam. Embora, na literatura sobre ditaduras, a ideia de trauma prevaleça. E aí eu tenho uma série de coisas que não dá para a gente aprofundar aqui, pelo menos agora, eu quero falar mais rapidamente, mas toda a discussão sobre a importância do trauma para a perelaboração da experiência histórica vem da literatura e do estudo sobre o Holocausto, exatamente como Maria Rita citou. A Primo Levi, por exemplo, é fundamental nesse processo, né? Um grande autor e é muito interessante, também aproveitando para dialogar com esse conceito de verdade, né? Que a Maria Rita trouxe também, e que está aqui no nosso recorte. É muito curioso que, acho que, se não me engano, naquele livro Afogados e Sobreviventes, o Primo Levi diz o seguinte: eu não vou contar a verdade do que eu vivi, porque a verdade está com os mortos. Olha que interessante. Então, veja que ele vai
combater o negacionismo, ele vai falar da sua experiência no campo de concentração, mas ele não vai reivindicar aquela verdade factual, absoluta que os historiadores tinham. Então a gente, na história, trabalha com esses parâmetros, né? E a questão do tabu, ela é muito importante para pensar a ditadura, porque, num certo sentido, a ideia de tabu nos remete ao silêncio do perpetrador. Porque se o trauma é o silêncio da vítima, a impossibilidade de narrativa por conta do choque, o tabu nos leva a um outro silêncio, que é um silêncio imposto do perpetrador, ou seja, daquele que cometeu a violência. E daqueles que se identificam com o perpetrador. Porque aí você tem, ao longo da história das sociedades, traumas e tabus vividos diretamente por vítimas e perpetradores, eles acabam gerando linhagens culturais, ideológicas, políticas que podem atravessar séculos. Séculos. Né? Nós temos aí traumas, por exemplo, a questão do genocídio armênio, que é muito menos conhecido e discutido e elaborado do ponto de vista internacional do que o genocídio, do que o Holocausto judeu. O genocídio armênio, pelos turcos na Primeira Guerra Mundial. É um genocídio que até hoje você tem um trauma social, uma questão social aberta. E outros tantos, né, que a gente já vê ao longo da história. No caso do Brasil, eu vou falar um pouquinho mais do trauma, rapidamente, obviamente, propor algumas questões como a gente vem trabalhando na história. Eu acho que no caso do Brasil, a gente precisa pensar o trauma em 3 grandes dimensões históricas. Né? Primeiro obviamente, sistema escravista. O sistema escravista gerou um trauma coletivo muito grande e, ao mesmo tempo, um tabu, ou seja, o silêncio daquele que foi beneficiário, né, do sistema e seus herdeiros, vamos dizer assim, diretos ou indiretos. Tá? Então, essa é uma experiência que foi, num certo sentido, traumatizante, que foi trabalhada, daqui a pouco sobre isso, de uma maneira a apagar o trauma, num certo sentido, a sublimar a violência da escravidão. Vou falar um pouquinho, acho que está funcionando? Eu estou tendo retorno, não sei se está ruim. Abaixou bastante, mas dá para ouvir bem. Dá para ouvir? Bom, eu não sei se depois capta. Bom, posso continuar? Então, essa é uma primeira dimensão do trauma histórico que a gente tem que pensar. O segundo, que é um pouco menos falado, discutido, e que é um pouco mais polêmico a gente pensar, é o trauma gerado pela modernização excludente e autoritária que o Brasil, para o bem e para o mal, no certo sentido, se submeteu e foi submetido ao longo do século XX. A modernização é um processo de urbanização, de industrialização, de ampliação dos direitos civis, políticos. Só que esse processo no Brasil, ele muitas vezes foi confundido com experiências autoritárias e violentas por parte do Estado, que submeteu forçadamente grandes contingentes populacionais a, por exemplo, migração quase que forçada do campo para a cidade. Isso gerou também um trauma que eu diria que é pouco discutido, né? A quebra das experiências e laços comunitários nessa passagem abrupta do campo para a cidade é enorme, né? As cidades brasileiras, sobretudo as suas periferias, são resultado desse processo, né? Veja, aqui eu não estou idealizando a boa vida do campo, as comunidades rurais. Não, por favor, você tem a miséria, você tem mandonismo secular, não estou idealizando isso. Mas a passagem, a migração, a modernização, imposta por um processo de modernização que foi autoritário e excludente, ele acabou gerando um outro trauma, que é muito pouco discutido entre nós, porque normalmente, tanto para a esquerda quanto para a direita, modernização é algo muito bom, né? Tem o seu aspecto libertador também, né? Mas também tem um aspecto opressivo. Sabe quando eu tive a intuição de que esse tema era muito importante, que a gente discutiu muito pouco no conjunto das ciências sociais, das humanidades, quando eu assisti um filme clássico, documentarista brasileiro, que se chama Cabra Marcado para Morrer. Não sei se vocês, Sim. Quem não conhece, por favor, né? Fundamental. E veja, o filme tem várias dimensões, né? A história de um militante lá do CPC dos anos 60 que volta às comunidades, né, para fazer uma história daquelas pessoas que estavam lá, que ele estava fazendo um filme que foi interrompido pelo golpe, Eduardo Coutinho, grande cineasta.
Só que o filme também mostra o quanto houve uma espécie de diáspora popular brasileira, imposta, sobretudo pela ditadura. Aquela família, originalmente com 8 filhos, cada uma num canto, cada uma com uma história de corte, de sofrimento, de rupturas afetivas, de rupturas comunitárias, e tentando recriar-se em outros lugares. A gente fala muito da diáspora africana, né, afro-atlântica, mas há uma diáspora interna nesse processo que, ao seu modo, foi traumatizante. Eu acho que isso precisa ser pensado. E, claro, o terceiro eixo do trauma que a gente vive é esse que eu acho que a Marisa também já citou bastante, que é o da ditadura. E é o da ditadura imposta pelo golpe de 64. Esse é um trauma mais identificado, mais localizado, é um trauma vivido sobretudo pelas famílias e discutido, analisado pelos grupos ligados a direitos humanos, mas que não foi incorporado, eu concordo plenamente, pelos sobreviventes, mas não foi incorporado pela sociedade brasileira como um todo. Há uma lacuna aí. Até porque, aí entra a questão um pouco a minha teoria, o que predominou sobre 64, sobre as violências, foi muito mais o tabu no sentido interdito de abordar essa experiência. Estou usando aqui o termo tabu nesse sentido. E é interessante porque, em princípio, nem toda experiência da violência, do terror de Estado, da tortura, pode gerar trauma no sentido social do termo. Claro que vai gerar um trauma para a pessoa que viveu. Mas socialmente, politicamente falando, não necessariamente um processo desse vai se transformar em trauma. Por exemplo, tem um autor orientando algumas pesquisas que estão trabalhando com a narrativa dos militantes torturados que iam para o exterior e davam as primeiras entrevistas, por exemplo, no México, na Argélia ou na França. Essas entrevistas, elas têm um tom de denúncia. Portanto, elas enfrentam o trauma pessoal, mas não necessariamente são lacunares, elas são detalhadas, elas contam o que aconteceu, obviamente com todo o custo pessoal que isso deve ter causado. Por outro lado, por exemplo, no Estado Novo, que houve tortura, lá na ditadura 37 a 45, de Getúlio Vargas, né, houve tortura, mas os que saíram, os militantes que saíram da prisão, não tinham discurso de trauma, tinham discurso de vida continua, o futuro que importa, vamos esquecer. Tanto que me colocaram uma vez, né, por que as torturas da era Vargas não eram tão lembradas e tão denunciadas quanto as torturas da ditadura recente? Claro que são, muitos, inclusive, autores e escritores da época já denunciaram, mas por conta das reconfigurações. Deixa eu te perguntar, mas teve mortes em tortura na era Vargas? Não, mas teve, assim, as torturas foram muito cruéis, inclusive com o auxílio da Gestapo. Né? A Gestapo trouxe toda a técnica de tortura moderna, né? Nas prisões do Estado Novo. E as narrativas, né, daquelas pessoas que viveram, eu acho que em alguns casos a gente pode identificar o trauma. Por exemplo, a trajetória da Pagu. Eu acho que ali é uma trajetória traumática. Mas socialmente falando, a escritora Patrícia Galvão, né, ligada ao modernismo, que foi torturada barbaramente também. Mas socialmente falando, houve uma espécie de tabu, ou seja, não se fala, até porque o Vargas, quando sai em 45, ele é aliado à esquerda, que ele mesmo prendeu em 37. Então, essas situações históricas são muito contraditórias e complexas, e elas influenciam em como a sociedade vai viver o trauma, como ela vai discutir, elaborar, superar, né? No caso do Brasil, esses 3 eixos, a escravidão, um trauma de longa duração, com implicações até hoje, a modernização e a ditadura, elas são traumas que se interalimentam, em certo sentido, né? E, normalmente, o trauma, socialmente falando, o trauma coletivo, ele está muito ligado àquilo que um autor francês, François Hartog, chama de regime de historicidade. Geralmente, sociedades que estão muito voltadas para o futuro, para construir o futuro, estão eufóricas com a modernização, estão pensando em construir a democracia e esquecer o que foi vivido, uma democracia, obviamente, né? Sobretudo formal. Geralmente são sociedades que não têm espaço para o trauma. No Brasil aconteceu mais ou menos isso na ditadura, né? Os livros que fizeram mais sucesso nos anos 80, escritos por ex-guerrilheiros, sobre a violência política, a gente até pode discutir o lugar dessas falas, né?
no conjunto da guerrilha, enfim, mas de todo modo é escrito por guerreiros que circularam muito socialmente, não são livros de narrativa de trauma. Grupo de 3 perguntas. Tá pegando o quê? Ah, tá. Bom dia, eu sou trabalhadora do Sistema Único da Assistência Social SUS, e uma das questões que nós discutimos é a questão das violências, né? Inclusive a questão do abuso, da violência contra a mulher, e tem algumas situações que se repetem, né? Aconteceu com a filha, aconteceu com a mãe, aconteceu com a avó. Aí eu gostaria que falasse um pouco sobre essa questão da violência transgeracional, como também é essa relação com o trauma e com o tabu. Oi, achei curioso a gente não ter escutado sobre a pandemia, né? Então acho que eu queria escutar um pouquinho desse trauma e como é que vocês estão achando que a gente está elaborando. Vamos de 3 em 3? Quem começa? Bom, saúde mental. Eu não sei comentar muito sobre as comunidades terapêuticas, se quiser depois falar um pouco, porque eu não sei qual é o funcionamento, né? Então, depois se alguém quiser esclarecer. Agora, eu queria fazer uma observação sobre saúde mental. Eu tive 2 pacientes psicóticos, né? E os 2, quando se fizeram ouvir, porque eu os escutei não como psicóticos, só estão delirando, é impressionante o acesso à verdade que o psicótico tem. Justamente porque ele não tem a mesma formação, ele falta uma barreira, por isso ele é psicótico, uma barreira psíquica de recalque, né? O psicótico não é capaz de recalcar. E um dos motivos do sofrimento e da angústia do psicótico é que ele tem que se haver com uma série de coisas. Por exemplo, se ele foi abusado, né, por um parente, e a mãe ficou sabendo e disse, não, ele estava só te fazendo um carinho, o chamado desmentir, que acontece, né? Não foi nada disso. Aquilo é uma ferida, porque então ele fica sentindo que ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe, ele não tem como saber, porque o psicótico justamente não consegue recalcar. E aí, com muita frequência, por causa do desmentido, ele faz um susto. Ele faz um susto porque é um jeito dele expressar uma coisa que fica cada vez mais confusa dentro dele, e aí ele surta, né? Se você ajuda um psicótico, se você escuta a verdade dele com respeito, considera que de fato ele pode estar dando até uma expressão um pouco amalucada, mas uma vez eu disse isso para uma paciente, eu falei, você passou por muitas coisas muito difíceis, e muito difíceis de você admitir até para você mesmo. Então, você bota um delírio aí, para dar expressão. Tenta falar para mim o que você passou de verdade. Não é? E mudou muito. Essa pessoa pode começar a falar devagar, aos poucos, e eu não desmenti em nenhum momento. Eu escutei o tempo todo. E também me interpretei, porque com o psicótico você não interpreta. Você admite a verdade que ele tem a dizer do jeito que ele está dizendo. Ao contrário do neurótico, que como ele reprimiu, ele inventa uma fantasia que você interpreta para ver se ele consegue chegar ao conteúdo inconsciente, o psicótico sofre com uma ferida aberta, porque ele está o tempo todo em carne viva, né? Porque ele não tem um recalque. Então ele tem que ser ouvido, e o que ele diz tem que ser muito, muito respeitado, né? Eu tive uma tia psicótica e eu descobri que ela era psicótica porque ela era considerada retardada mental. E só quando eu estava na faculdade eu consegui entender que ela era psicótica, porque muitas vezes as coisas que ela ficava lá resmungando, que pareciam delírio, eram observações muito pertinentes sobre o que estava acontecendo. É interessante, só que uma pessoa não tem acesso exatamente, ela inventa uma história.
avó que cuidava dessa tia, vou contar só isso depois do pai. A minha avó que cuidava dessa tia, ela tinha 2 tipos de tratamento dessa filha dela. E eu sei porque às vezes eu ia para casa dessa minha avó e a minha avó sabia que eu gostava dessa minha tia. Então, minha avó era muito liberal. Se a tia falasse bobagem, se a tia quisesse dançar, se a tia fizesse um xixi na calça, que minha avó ia ter que depois limpar, mas ela era muito liberal. Quando a gente ia com a família, e o meu pai, que não era filho dela, minha mãe que era filho dela, se incomodava muito com essa tia psicótica, a minha avó reprimia, a minha avó mandava sair da sala. E aí um dia eu ouvi essa minha tia resmungando. E fui ouvir o que ela resmungava. O apelido dela era Mimi. E ela disse: amarrar o pé da galinha no tronco da árvore e a galinha não pode sair. Não sei o que é. Mimi, uma hora é galinha, uma hora Mimi é galo, uma hora Mimi é gente. Ela estava dizendo da diferença de tratamento que minha avó dava a ela e ela não sabia quem era nessa hora. Quer dizer, às vezes, numa família psicótica tem muito mais verdade do que numa família. Enfim, desculpem, falei demais. Obrigada. Bom, essas questões não são da minha área, né? Eu vou dar palpite. Eu vou dar palpite aqui, um pouco trazer para uma discussão das ciências sociais, vamos dizer assim, pelo menos. A gente também não trabalha tanto com ciências sociais, mas o historiador sempre tem que estar atento às ciências sociais como um todo. Então, assim, em relação à comunidade terapêutica, obviamente eu também não tenho detalhes, eu sei que tem um projeto de lei querendo regularizar. Do ponto de vista sociológico, talvez isso, né, entrando no mês da questão da terapia, tem muitas comunidades problemáticas, eu por questões assim até familiares também acompanho um pouco de longe isso. Tem comunidades terapêuticas que não tem profissional da área de psicologia, mas eu acho que tem, do ponto de vista sociológico, tem uma demanda das famílias, porque quando você tem um psicótico na família, ou alguém que desenvolveu um psicótico por conta de droga, é um drama familiar muito grande, né? O que, sobretudo, as famílias não têm recursos, né? E hoje, a gente, na universidade, também a gente acaba enfrentando muito esse tema, né? Nós temos muitos, sobretudo aí chegando a pandemia, muitos alunos que desenvolveram sofrimento mental. Em alguns casos, o sofrimento mental virou problemas mais complicados, né? Surto. E a gente percebe, e obviamente isso não vai em nenhuma defesa do que era antes, porque era um horror. Livro fantástico da Daniela Pérez, né? O Holocausto Brasileiro, acho que é a expressão do que era a política manicomial, um horror, uma coisa que tem que ser absolutamente combatida. Mas, por outro lado, as famílias sofrem muito como tratar aquela pessoa que está aí. O que fazer? Aonde deixar? Porque, sobretudo, isso que envolve violência. Né? Não é simples. Né? E é isso, não é assim. Você tem um tratamento, às vezes você não tem você não tem um hospital de plantão, você não tem o CAPS perto de casa, você vai lá, às vezes volta para casa e continua o surto. Então, acho que tem um vácuo, talvez aí os profissionais da área, sobretudo, tem que enfrentar. Eu estou dando palpite como absoluto cidadão, por favor, né? Não interpretem isso como fala de pesquisador, nada disso, ou como eu estou observando esse debate. Bom, em relação à violência intergeracional, também um pouco é da minha área, né? Mas lembrando de alguns debates na área de antropologia e ciências sociais, sobretudo, que discutem muito isso, é interessante, porque eu acho que a própria modernização, relacionando o que eu falei da modernização, uma das características da modernização ocidental é que você implode sociedades patriarcais, tradicionais, mantendo elementos dessa sociedade no processo de modernização, com o patriarca com cada vez menos poder. Não sei se está para... A sociedade patriarcal ela é desmontada no processo de modernização, mas não completamente, porque vira uma sociedade de indivíduos. Né? Então as hierarquias começam a ficar um pouco mais frouxas, embora ainda existam, sobretudo hierarquias de classe. Né? E aí o que acontece?
patriarca, com menos reconhecimento, né, social e menos poder institucional, ele se torna uma pessoa violenta. A violência pessoal é o último refúgio desse patriarca, é o último bastião, a valentia. Isso tem reflexo, inclusive, na violência intercomunitária, porque o que sobra muitas vezes para aquele indivíduo masculino que já não está numa sociedade patriarcal, que às vezes não tem poder, é a valentia. Né? Coisa da valentia, você ir à luta, você qualquer coisinha olhou torto, né? Vai para a briga. Né? Então eu estou aqui interpretando um pouco como a antropologia, a pouco dos canais também vem trazendo, né? Eu não tenho uma leitura aprofundada disso, mas me parece que essa violência intergeracional ela tem que ser pensada numa sociedade patriarcal em crise, em que esse indivíduo masculino, sobretudo, né, a afirmação dele se dá pela violência direta, porque antes ele tinha uma violência institucional e autorizada no passado, que também envolvia violência física, mas envolvia uma série de controles sociais que se perderam. Então essa violência abjeta, o feminicídio cada vez maior, sintomaticamente no momento que as mulheres têm cada vez mais direitos. Então é interessante, assim, eu acho que tem que pensar um pouco por aí, trabalhar historicamente, sociologicamente. E bom, a pandemia é isso, eu acho que o trauma foi diferenciado conforme, acho que quem perdeu um parente muito próximo é um tipo de trauma. Crianças em fase, adolescentes, né? Eu tenho 2 filhos ainda, eu sou meio pai-avô, né? Eu tenho filhos ainda em idade escolar, né? E um deles agora tem 16, passou dos 13 aos 15 na pandemia. Para ele não foi complicado, porque além de você ter uma escola que deu essa estrutura, a gente pôde dar essa estrutura como família, ele não estava naquela idade de ir para a balada, de viver, né, intensamente as relações sociais diretas. Ele estava ainda numa fase de construção. Então, para ele, se fosse hoje, na idade que ele tem hoje, seria traumático. Não é? Porque ele está naquela idade de ir para a rua, de estar com os amigos. O menor também, né? Ele está entrando agora. Então, o que acontece? No caso específico da minha família, por uma série de questões etárias, socioeconômicas, a gente segurou. Não perdemos, tenho mãe idosa, tia idosa, a gente ficou muito preocupado, mas não perdemos pessoas muito próximas, perdemos pessoas, parentes um pouco mais distantes. Agora, imagina a pessoa que perdeu, eu conheço o caso de pessoa que perdeu pai e mãe, pai e mãe. Inclusive, eu conheço um caso que perdeu em uma semana. E ela foi internada. Muito bom. Quer dizer, é um trauma. Então, eu acho que assim, do ponto de vista social, é um trauma, né, muito desigualmente distribuído, né, como tudo no Brasil. E não só desigualmente distribuído por questão de estrutura, de posição que você tem na sociedade, mas também por contingência, né, se você perdeu. Eu acho que existem iniciativas nas universidades, tem um trabalho muito legal na Unicamp, do memorial da Covid, que é você lembrar das pessoas que se foram, tem um memorial ali das pessoas que morreram, um trabalho visual, inclusive, vem da pessoal de artes visuais. Né? Eu acho que na universidade, eu acho que teve lá uma iniciativa de lembrar a Faculdade de Filosofia da USP perdeu, se não me engano, 40 pessoas. Só da Faculdade de Filosofia, uma sala muito grande, você perdeu 40 pessoas na pandemia. Então, essas pessoas têm que ser lembradas, isso é o risco da gente, vamos para frente. Não, esse momento tem que ser lembrado, até do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de homenagem, do ponto de vista de denúncia também, né, do desgoverno que foi durante a pandemia, que ajudou muito a produzir a violência. Algumas perguntas, gente. Enquanto as pessoas fez, posso acrescentar só uma coisa Posso. sobre a pandemia? Sobre a pandemia, eu não tenho nada a acrescentar ao que você disse, tá ligado? Tá. Mas ainda sobre traumas. Quando a Dilma foi presidente, quer dizer, precisou uma presidenta que foi torturada para fazer uma comissão da verdade. Todos os outros países tiveram uma comissão da verdade imediatamente após o fim das ditaduras. Só quando assumiu uma presidente torturada é que
ela conseguiu aprovar junto ao Congresso uma Comissão da Verdade. Olha, a Comissão da Verdade foi muito mal recebida pelos, não pelos familiares de presos políticos e pelas pessoas politizadas, como nós aqui, que bom. Mas muita gente ficou muito indignada. Teve gente que chamava de Comissão da Mentira. Ou seja, você vai mexer no... Comissão da meia-verdade. Da meia-verdade, você vai mexer num trauma, tantos anos depois, que a ditadura acaba em 85, a Comissão da Verdade é de 2012, quer dizer que são quase 20 anos depois, não é? Não, quase 30 anos depois. Quase 30 anos depois, as pessoas não querem saber. Então, por exemplo, quando a Haddad era presidente aqui, eu falei da Argentina, dos memoriais que tem por mortos, se fez aqui em São Paulo um memorial. Alguém sabe onde ele está? Oi? Do Ibirapuera? Ah, alguém sabe. Então, esse memorial que foi, eu não lembro, foi um grande arquiteto que bolou, alguém lembra? Foi o Ricardo Tac. São várias placas grandes, assim, estreitas e grandes, de aço enferrujado, de propósito, onde estão escritos os nomes dos mortos e desaparecidos no Brasil. Não é? Bom, toda vez que eu estou indo para o aeroporto, eu falo com o taxista, eu faço teste, falo com o taxista. Então, você sabe o que é isso? É o memorial dos mortos da ditadura. Invariavelmente, eu não lembro de nenhum que não tenha dito. E o outro lado, ganhou o memorial? Que outro lado, meu filho? O lado dos que os terroristas mataram. Aí começa a conversa, o cara não quer ouvir. Entende? Quer dizer, saber disso, talvez para ele, seja traumático, mas ele consegue não se traumatizar com essa elaboração fictícia, mentirosa, de que eram dois lados, como se fosse uma guerra. Os dois lados, um vai perder, o outro vai ganhar. Não é? As pessoas não querem saber que houve tortura, que houve desaparecidos políticos, não só mortos na tortura, mas porque nem todos os mortos foram desaparecidos, mas além dos mortos desaparecidos, cujas mães estão procurando até hoje, não é? Alguma notícia dos seus familiares desaparecidos. Como tem as mães de Maio na Argentina, mas lá tem todo um aparato do Estado, e cada vez eu tenho uma amiga argentina que veio fugindo para cá na ditadura, de vez em quando ela fala, acharam, descobriram, localizaram o 56º neto, porque agora são as abuelas da Praça de Maio, as avós, que estão procurando seus netos, porque os filhos, quem dava para achar já foi achado, quem não dava nunca mais. E os netos estão vivos, adotados por alguém. Então, eu tive uma vez numa cerimônia que foi assim, eu fico arrepiada, que foi o reencontro de um neto com a sua avó. O neto era um músico que morava no Rio de Janeiro. E a avó veio da Argentina e teve uma festa, ele fez um show com outros músicos, foi uma coisa assim de arrepiar. Enfim, desculpa, acho que eu me perdi. Eu queria falar, a gente falou um pouco da pandemia, né? E a pandemia trouxe essa ideia de novo normal. Né? Essa ideia de novo normal é muito interessante, porque você cria uma outra normalidade em tempos de exceção. Né? E pensar, né, a ditadura militar, pensar a escravidão, pensar esses momentos como momentos do passado, né, é muito importante, mas é importante também pensar como isso estabeleceu novos normais. Né? E acho que uma coisa que a gente gostaria de tratar aqui, né, quais são as condições, né, do novo normal que a gente tem. Então a gente trabalha como se a ditadura tivesse passado. Mas eu desconfio que para parte da população a ditadura não passou. Né? A rota na rua, né? Vamos pegar esses crimes que aconteceram agora no Guarujá. Né? Vai passar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Né? Essas mortes vão ficar impunes. Né? As pessoas que estão presas, né? Muitas das pessoas que são presas por essa polícia e validadas pelo sistema de justiça. Né? São presas porque são negras. São presas porque são negras, são presas porque são periféricas, são presas porque são nordestinos, são presas porque são favelados, e são presas porque estão a parte da produção de riqueza
de quem vive na bolha da cidade. Né? E claro, né, eu atendo um menino aqui que trabalha 16 horas por dia de bicicleta, entregando coisas para o novo capitalismo digital aí, para ganhar R$16 no final do dia. R$16? Um dia dá 16, outro dia dá 22, aí quando ele está desanimando aí dá 57, né? Enfim. Tem toda uma nova atualização do conceito, né? Que eu acho que é um conceito bem bacana da gente pensar, eu achei bem, né? Crítica à razão negra, que é o dever negro no mundo. O que vai falar? A escravidão não só deu certo, né? Ela não só não acabou, como ela deu certo e ela está sendo ampliada para outras populações. Né? Então eu fico pensando, né, como poder lembrar desses momentos, né, da ditadura, da escravidão, e dos vários momentos da escravidão, e também do pós-escravidão, no período da República, né? Como também ajuda a gente a pensar e reconhecer as violências de hoje. Né? O que é uma mãe que vai visitar um filho na cadeia? Né? Hoje é sábado, amanhã é domingo, se você passar na maioria das penitenciárias, tem 500 mil pessoas presas. Né? Passar na maioria das penitenciárias, tem uma série de mães que vão sofrer humilhação, vão, né, sofrer uma série de injustiças cotidianas, mas que também isso não tem lugar no nosso reconhecimento de sofrimento. Né? Então, talvez pensar essa questão do novo normal, né, como a gente estabelece outros critérios para criar novos normais diferentes, da gente se acomodar, né, na violência que a gente vive. Né? Acho que é uma coisa que eu pensei aí a partir das... Quem tem mais perguntas aí, pessoal? Vai lá, Gabi. Bom dia, Maria Flor. Obrigada por vocês. Uma pergunta para você, Marcos. Fiquei pensando se a questão da democracia racial brasileira, né, se a gente pode pensar como uma sublimação, ou se caberia melhor pensar como um sintoma. Né? Assim, mesmo pensando a questão dos destinos funcionais, assim, né? E acho que um pouco comentando o que o Raul trouxe, né? Acho que eu poria nessa lista o que são as adoções, né? Assim, a adoção como também algo que diz respeito, atravessa a história de um sujeito, né? De um indivíduo, criança, adolescente, mas que atravessa a história familiar, atravessa a história de transgeracional e tem uma relação que para mim é direta com esse tempo histórico, com o processo de escravização do país, enfim, com as migrações, né? Esses traumas grandes. Né? Mas a adoção está relacionada a esses traumas? O processo... Explica um pouco. Quem não acompanha o sistema de justiça, né, não vai entender o que você está dizendo. O que você falou? Explica um pouco, porque quem não acompanha o sistema de Eu justiça... sou trabalhadora do sistema de justiça, sou psicóloga judiciária e realizo atendo o processo de habilitação, adoção, né, de famílias, enfim, pessoas que querem ser habilitadas para adotar, como também realizo os processos de acompanhamento daquelas crianças e adolescentes que vão para adoção. Né? Quando a gente começa a ver justamente a questão da perda da história, né? Assim, digamos, as pessoas que são adotadas em relação a como aqui as famílias... Eu estou falando de um pedaço dessa história, porque esse processo histórico ali, na adoção, ele é muito violento por parte do judiciário, que começa com a destituição do poder das famílias, né, das famílias sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Então ele rompe laços com os seus pais. Quem são essas pessoas, essas mães, esses pais destituídos do seu poder? Né? Eles têm cor, eles têm classe, eles pertencem à comunidade. Então, quem são eles? Né? Se a gente olhar isso do ponto de vista não só como uma história individual, uma história familiar, mas atravessada pela grande história, pelos grandes traumas do nosso país. Né? E no processo de adoção, o que significa, né,
tenho acompanhado, inclusive, no consultório, o que significa ouvir crianças e adolescentes de outro lado, né? não do lado do sistema de justiça, mas ali que estão em processo de adoção, o que significa esse tempo essa perda, né? Da sua narrativa, da sua identidade, da sua comunidade, enfim, da sua história familiar, desses laços. Né? Então, complementando a sua questão, acho que deu para entender um pouco agora. Tem muita gente prejudicial aqui. Bom, funcionando? Acho que interessante. Eu acho que uma categoria não necessariamente anula a outra. Para a gente pensar em planos diferentes, né? Sintoma ou um processo de sublimação. O que é a sublimação? É você fazer desaparecer, né, a natureza do evento traumatizante, transformando em algo muito elevado, edificante. Pensando todo o discurso cultural, identitário, da identidade nacional brasileira que se construiu a partir dessa ideia-chave de democracia racial. Né? Embora essa palavra seja muito dedicada a Alberto Freire, na verdade quem falou pela primeira vez foi Cassiano Ricardo, sujeito de extrema-direita, né? Autor modernista de direita. Ele acreditava na democracia. Então, e é muito interessante isso, porque você tem uma parte da elite brasileira conservadora que vai dizer o seguinte: nós estamos no meio da eugenia, entre 1910, 1910, até 1940, a eugenia mandando em toda a área médica, praticamente, toda a área biológica, toda a área de ciências. E aí você tem a eugenia negativa, não pode ter mistura de raça, acabou. Ou a eugenia chamada positiva, pode ter mistura, mas a gente tem que gerenciar esse processo. E ambas são racistas. Tá? Isso é interessante. Só que ele vai ter um dado concreto. Né? A eugenia negativa vai dar no holocausto. O que aconteceu? Os campos de concentração de extermínio tem tudo a ver com a chamada eugenia negativa. É um processo histórico que chega lá, que é junto com racismo cotidiano, racismo de Estado, aí é a tempestade perfeita. A eugenia, chamada positiva, ela vai diluindo as tensões, mas vai mantendo a estrutura racista. É isso que eu quis dizer. Isso permite, tanto isso, por um lado, reprime, acho que reprime, tem toda a razão, tem um sintoma. Né? Puxa, democracia racial, mas em meu lugar nessa coisa. E as promessas que fizeram para mim, né, para ser reconhecido como cidadão pleno. Aí eu, né? E também um sintoma no sentido da própria elite escravocrata, sobretudo da Primeira República, apagar suas culpas. Vira uma coisa meio que eu trato ela como família, né? Acontece muito isso nos processos de quando a pessoa vem do campo, uma fazenda, Minas Negras trabalhar, aí é um sintoma, ao mesmo tempo é um cinismo, por um lado, porque é consciente a exploração, mas também é um sintoma de que não tem nada a ver com isso, estou tratando. Então, isso eu acho que é um sintoma. Por outro lado, acho que a força cultural, ligado principalmente a esses grandes discursos, essas macro-narrativas da identidade nacional brasileira, eu acho que houve uma sublimação, por exemplo. E é uma sublimação por quê? Porque também os de baixo, vamos dizer assim, né, também foram agentes desse processo. Se a gente pegar, eu trabalho muito tempo com a história do samba, né? É uma das histórias, sobretudo do samba como gênero de música nacional, né? É muito curioso, porque você tem, nos anos 30, que é aquele mito de que foi o Estado varguista que impôs os temas nacionais, mas essa demanda que vinha das elites foi aproveitada pelos sambistas, sobretudo os morros cariocas, para poder falar: eu vou brincar o carnaval sem apoiar a polícia. É uma agência. E nesse sentido, houve um processo de sublimação negociado, né, que manteve o racismo. É impressionante, gente, até os anos 50, né, muito tempo depois que a Aquarela do Brasil, então, você tem discursos racistas contra o samba, a imprensa na boa, uma boa, né, sem restritivo. E nos anos 30, toda a discussão qual é? Higienizar o samba. Essa é a expressão que se usava. Aí tem um profundo racismo. Quer dizer, o que é higienizar o samba? Isso passava
falando pandeirinho, uma orquestra, aí já é mais moderno. Né? Mas ainda não é santo. Então, aí que está essa discussão interessante que tem a época, porque o Batuque volta, né? Com os grandes santistas negros, do novo, os batistas, J. Pereira. Mas se você vai pegar o Maí Barroso, ele tem um processo de sublimação. Então, é isso que eu quero dizer. Se eu estou me alongando, desculpa, mas sublimação e sintoma acho que convivem. São esferas diferentes, talvez. Agora, convivem de maneira densa, porque a sublimação pode também dar lugar a um sintoma. É interessante que no caso do samba, a música brasileira, o samba vai ser nos anos 60 e 70 cada vez mais reivindicado como africano, não como brasileiro. Então é interessante que tem essa dialética o tempo todo, né? Ela é constituinte da nossa cultura moderna. Eu acho que ela muda agora muito nos anos final do século XX, não para entrar aqui. Mas é interessante. Eu acho que as duas coisas convivem, só para acho que está certo. É sintoma, o sintoma está aí, ele está presente, né? Ele perturba. E ele perturba o mundo sublimado. Exatamente isso. Eu queria só dar uma informação que o meu avô era higienista. O meu avô, que era higienista. Né? E uma vez eu estudava no Fernão Dias, que é um colégio público, lá em Pinheiros. E eu levei um colega para estudar comigo. O meu avô bateu o olho, me chamou de lado e falou: ele é judeu? Eu não tinha nenhuma ideia se ele era judeu ou não, porque eu tinha, na escola você não pergunta o sobrenome dos colegas, né? Mas o impressionante era como ele estava ligado. E claro que ele não perguntou isso contente, ele perguntou isso preocupado, para levar os colegas dele para casa. Quer dizer, como ele percebeu, por ser racista, algum traço ali que ele identificou imediatamente. Agora, imagina o sofrimento, não é? Dos negros também, quer dizer, como você vai ser estigmatizado, porque tem um traço em você que você escolheu, e que aliás não tem nada de errado nesses traços, não estou falando que são traços ruins, né? Não são pessoas leprosas que você não pode se aproximar para não se contagiar, mas é um traço que uma parte da sociedade considera indigno, inferior, não é? Então esse meu avô bateu o olho e perguntou: ele é judeu? Não é? Ele evidentemente estava dizendo: como é que minha neta traz um judeu para casa? Não é? Para se estudar com ela, seja lá o que for. Era esse o teor da pergunta. Né? Então, realmente, o racismo estava no DNA da minha família. Só que esse avô, tá? A mulher dele, a minha avó, por exemplo, dizia: Renato, faz favor, para com isso. Então, eu e os meus avós do outro lado não tinham esse problema. Mas esse avô imprimiu essa nota. Não imprimiu, né, porque a gente se livrou, mas tentou imprimir essa nota racista nos anos. E era o que eu acho importante, só complementando rapidinho, que é importante, daí vem toda essa defesa da ciência absoluta. Isso era defendido como a última palavra da ciência. A eugenia era, na área médica e biológica, a última palavra da psicologia social também. Então, tem que tomar cuidado sempre defender a ciência. Uma pacenagem tem feito agora. Para pegar a porta dos fundos está aberta para essas coisas. Isso, eu ia sugerir o seguinte: vamos fazer a rodada de perguntas para dar tempo e depois a gente responde isso. Pode. Bom dia. Eu não sei se meu nome é Hermes de Souza. Eu não sei se eu tenho uma pergunta ou se eu tenho um desabafo. Eu fiquei 10 anos preso. Estou 20 anos nessa comunidade, que já foi a segunda mais violenta em São Paulo. E hoje a gente pode se reunir aqui tranquilamente, ninguém vai bater na porta, ninguém vai invadir aqui. E eu conheci o sistema penitenciário de conviver 10 anos naquele lugar. E hoje eu conheço o sistema penitenciário de um outro lugar, porque eu também estou com um filho preso. E eu vou visitar o meu filho. E aí, eu acho que é um pouco de desabafo, ou se há uma pergunta, sou muito edutivo. É que assim, para ver meu filho, eu tive que esperar quase 4 meses
para me liberar uma carteirinha. E aí eu vou agora, meu filho foi transferido para Itapetininga, que é 3 horas de viagem. E eu já fui 4 vezes, eu e minha esposa, chego até lá e diz assim, você não vai poder ter seu filho, porque ele mudou de célula. E não é que ele foi com uma célula de castigo, ele só simplesmente mudou de célula, mas a gente não é comunicado, a gente não sabe. E não há uma flexibilização nessa comunicação. O que eu acho é que hoje, para mim, eu tinha mais respeito quando eu era preso, quando eu era visto como um bandido, do que como um pai de uma pessoa que está cumprindo pena. Porque as pessoas pensavam 2 vezes antes de me falar qualquer coisa. Hoje as pessoas me falam o que querem e às vezes até se sente que é provocativo e eu tenho que ficar quieto para não prejudicar meu filho lá dentro. A minha pergunta é, será que existe proposta para que esse convívio, porque não deixa de ser uma convivência também, entre funcionários que trabalham no sistema carcerário, entre famílias de quem está ali encarcerado e os próprios encarcerados. Fala tanto de uma educação integral, que eu tenho meus pontos de vista também sobre a educação integral. Uma coisa é a educação integral em outro lugar, outra coisa é a educação integral na periferia. Aqui nós temos algumas escolas que têm educação integral, só que os jovens e as crianças não têm nada para fazer. A gente do Instituto NUA estamos oferecendo mediação de conflito, ali do Paulo, estamos oferecendo educação ambiental, estamos oferecendo cursos de arte e de empreendedorismo nas escolas, porque a escola fala da educação integral e não tem. Será que não podia se pensar numa prisão integral? Será que não era tempo de pensar numa prisão que dá possibilidade É isso. Acho que é mais importante. Alguém mais? Assim, vou fazer uma rodada final. Vai lá. Eu acho que assim, que um elemento do traumático é que ele cria uma coisa que fica estável, né? É incorporada, né? Ela não é elaborada. E nesse sentido, eu acho que não é sublimado, né? Acho que a sublimação não cabe, porque na sublimação tem uma elaboração, né? Um trauma, ele fica ele é mantido, preservado silenciosamente de uma forma que ela não é dita, por isso é passado por ele geracionalmente. Eu acho que uma coisa que fica enquistada na nossa sociedade como resultado do trauma da escravidão é essa prisão, como se chamou de integral. Eu acho que é uma presença silenciosa desse trauma mesmo. Acho que está aí. É vivido, é sofrido, mas não é falado, é silenciado. Desculpa, me emocionei. Se emocionou, mas foi importante. O que eu faço com isso? Bom, Marcos, rapidamente. Bom, toda a solidariedade aí, né, sem a Mazé, né? E eu acho que antes, né, a gente de pensar numa proteção integral, a gente tem que acabar com a tortura, né? Com a violência mesmo, né? Acho que é muito. Quer dizer, eu comecei a trabalhar, o primeiro emprego foi nas prisões com 18 anos no Carandiru, né? Eu achando que eu ia lá ajudar as pessoas, mudar o mundo e tal, né? E a gente sai
como funciona o Estado brasileiro, né? E na época, né, tinha um juiz corregedor, juiz da execução penal, que ia lá fazer sessão de tortura, e os guardas contavam que eles tinham orgasmo quando batiam nos presos, né? Esse juiz foi assassinado, né, quando o PCC tomou o poder. Tiveram 2 juízes assassinados, um lá em Venceslau, né? Quer dizer, então a estrutura social, né, está baseada na violência e na tortura, né? E acho que é uma coisa que, claro, a gente precisa melhorar as prisões, pensar alternativas, enfim, outros modos de educação. E quando eu conheci o Hermes, ele ainda estava preso, né? Mas a gente tem que antes terminar com a tortura e terminar com a polícia militar, que é uma justiça justa, né? Acho que essa, né? Que é uma das recomendações da Comissão da Verdade. É uma das recomendações da Comissão da Verdade, né? E que isso continua sendo alicerce, né? Quando um menino aqui do CREAS, que cumpriu a medida socioeducativa e agora é um trabalhador do CREAS, né? O dia foi encontrado pela polícia, ele entrega pizza à noite, e a polícia bateu nele, jogou a máquina dele no chão, tomou dinheiro, né? Em pleno 2023, né? Essa estrutura social não é um acaso, não é exceção, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa se organizar, né, para transformar. Acho que, em certo sentido, essa questão aí das torturas, né, até bem comentando no carro com o Marcos, né? Eu sou totalmente contra o PCC, não tenho nenhum, né, apreço pelo PCC. Minha mãe faz roda de leitura nos presídios até hoje. Ela foi expulsa pelo PCC e pelo diretor de presídio, escoltada, né, ela tinha 78 anos, né? Por fazer roda de leitura, né? Enfim. Então não tem nenhum apreço. Mas o PCC trouxe uma lógica, né, que não pode matar ninguém, não pode ter tortura. Uma ordem civilizatória melhor do que a gente consegue organizar no Estado brasileiro, né? Agora, a gente precisa avançar nessa questão aí, nas palavras. Passar para a Maria Rita e para o Marcos. Tá bom. Bom, em relação às suas palavras, né, eu acho que tem um debate muito enviesado aqui na sociedade brasileira, e uma boa parte da população entende que justiça é vingança. Então, você tem que punir o sentido de se vingar de uma violência sofrida pelo assaltante, pelo criminoso. Acho que tem um debate muito enviesado. Isso contamina as políticas do Estado e muitas vezes os próprios profissionais da política. Eu estou falando também um pouco como cidadão, eu não sou pesquisador dessa área, mas tenho acompanhado, gosto muito dos trabalhos do Bruno Paes Manso, não sei se vocês já leram, um sociólogo, tese de doutorado dele, muito interessante, chama Escolha Homicida, né? Ele estuda a vingança policial, a lógica da vida. Eu acho que tem um dado que toda polícia está estruturada, e aí tem muito a ver com a ditadura, como uma tropa de incursão territorial. Então, além eventualmente da violência do policial com o indivíduo, a lógica de organização ela favorece o quê? A ideia de que você, para controlar a criminalidade, você tem que controlar o território e fazer incursão punitiva. Tá, essas coisas que a gente viu, né? Sobretudo se um policial foi morto, aí é vingança. Então, isso tem que ser desmontado como política. Não sei se uma política de Estado é uma prática policial tolerada pelo Estado, aí a gente pode até ver. Segundo ponto é as pessoas sempre falam, muito comum esses setores que acham que tem que sair matando todo mundo. Precisa ter pena de morte no Brasil, precisa de violenta mesmo, está muito comum sobre isso. Já tem pena de morte. Exatamente, na classe média, classe média baixa, as pessoas por algum ressentimento lá estão com preconceito mesmo, tem essa opinião. É muito curioso, eu estava conversando com parentes, essa opinião, as coisas já foram. Você fala, você defende direitos humanos que nunca foi assaltado.
Foi o primeiro que eu já fui assaltado. Segundo, inclusive, eu recentemente fui assaltado por uma agressão, então não é questão de... E a questão é a seguinte, todo mundo aqui foi assaltado. Você vai numa delegacia, 3, 4 horas para ter uma investigação de quem de começar. Segundo, às vezes você vai, você leva lá algum elemento para materialidade, para identificar. Então, tem que esperar, a gente está fazendo flagrante. Eu teve uma amiga que foi assaltada à noite, ela foi na delegacia do bairro fechado. Aí ela foi na delegacia do outro bairro, estava vendo um flagrante de droga, porque esse é o barato, né, da coisa toda. E aí demora horas para sair. Então você fica horas na delegacia. Quer dizer, essa polícia, vamos dizer assim, investigativa, deveria funcionar, que é menos violenta, não funciona. Não existe, está desestruturada, está desprestigiada pelo Estado. A polícia, que dá voto, que está na rua, que faz o espetáculo, essa, né? Então esse é um problema também. E aí, acho que o terceiro elemento é o sistema carcerário. Né? Porque é isso, hoje tem no Estado vários estudos, mas 70% dos encarcerados, pequenos crimes não violentos, normalmente ligados a tráfico local de drogas. O que a gente tem que se concentrar no Brasil, e mesmo ver isso significa também manter todo o respeito à pessoa que está lá como ser humano, né? Que está lá encarcerado. Tem que se concentrar no latrocínio, que é um crime traumatizante, né? O assalto de uma. Tem que se concentrar na violência do Estado, de um agente do Estado contra o cidadão. Tem que se concentrar no homicídio, no feminicídio, isso. Essas pessoas têm que ser presas. O tráfico internacional de drogas, etc. Agora não, a gente enche a cadeia, isso vem da lei, né? Uns 20 anos, uns poucos anos para cá, e encarcerar pequeno tráfico. E aí você alimenta o sistema de pessoas que não precisavam estar lá, que poderiam ter algum tipo de atividade comunitária, pena comunitária. E é isso, eu acho que tem, eu não sou dessa área, mas pelo que a gente vê nos jornais, existem experiências, por exemplo, o judiciário gaúcho, de pena comunitária, o judiciário paulista já é muito mais conservador, ele prefere encarceramento, pelo que eu vejo, eu já li em jornais de especialistas da área. Então também ter essas penas alternativas, né? E obviamente mudar, né, o sistema. É possível fazer isso. Agora, isso envolve preparar profissional, né, que vai atuar. É muito difícil, não é assim. A gente trabalha em educação, a gente vê o quanto é difícil, às vezes, você recrutar profissionais que entendam o que é uma escola. Imagine o que entendem o que é um presídio. Né? Então, tem esse dado também de você ter uma equipe capaz de lidar com esses conflitos de maneira não passional. É muito difícil, né? Claro, você tem que preparar a pessoa e sobretudo, respeitar o cidadão. Eu diria, claro que você concorda, você não mencionou, mas tem que ser preso, por exemplo, o policial que botou o genival na caçamba do carro e botou o cano de vazamento do gás para matar ele. O agente do Estado comete crime e, eventualmente, uma pessoa que comete crime contra o agente do Estado, você tem que trabalhar. Aí sim, é outra. Agora, não pode uma sociedade tolerar o polícia que faz isso. É um absurdo. A pessoa fica presa. Agora, o problema que a gente está discutindo aqui, e assim, isso não dá volta. Você falar em direitos humanos, você perde voto, inclusive, de populações muitas vezes próximas das classes populares, que são vítimas da violência do Estado. Então é um problemão isso, porque também tem esse dado. É um tema maldito no Estado brasileiro. E eu acho que isso tem a ver com a transição política. Eu, como hipótese, que na transição política, a esquerda, ou o setor, não é a esquerda, os setores progressistas perderam a batalha dos direitos públicos. Perderam. Na comunicação, o território da comunicação popular ficou nos inimigos dos direitos públicos. Então é um problemão isso. Para você reverter esse processo cultural, para criar essas novas condições, é difícil. É um trabalho que eu acho que, sobretudo nas comunidades, tem que ser feito. Porque aqui no Brasil, a ideia de direitos humanos está ligada à defesa de bandidos. Isso tem que acabar. Porque isso é a base de todas as violências depois que
que a gente vai sofrer, sistêmica. Eu posso fazer um comentário agora que eu achei a minha. Faltam 7 minutos para meio-dia, né? Só queria fazer um comentário em cima da fala dele. Antes vocês estavam falando de eugenia, e talvez fosse melhor desenvolver um pouco mais a questão da eugenia, né? E a relação que ela tem com a saúde mental, porque na Constituição Polaca de 30 e pouco lá que o Getúlio fez, ele fez um capítulo inteirinho pela eugenia, e os grandes eugenistas foram os que fizeram os manicômios, né? Pina Ribeiro, Franco da Rocha, esses médicos que eram eugenistas, porque o avô da Maria Raquel, lá também, não é que ele era eugenista, ele formou o primeiro partido eugenista brasileiro, né? Ele e o Arnaldo. Sociedade de Eugenia, ele a sociedade, o Lobato, aquela turminha da Barra Pesada. Mas eu estou fazendo essa introdução para perguntar, amarrando na pergunta dele. Eu acho que não é um problema da esquerda não conseguir, não venceu a batalha da comunicação. Eu acho que a democracia, não é a esquerda em particular, a democracia não consegue criar regras da convivência democrática. Nos governos democráticos no Brasil, ocorreram as maiores chacinas. A chacina de maio de 2006, o governador, o presidente era o Lula, o governador era o vice-presidente da República, o Alckmin, embora o Cláudio Lemos tenha levado a culpa. E aí as chacinas. Então, eu acho que nós, os democratas, ou até da esquerda, a gente defende bem os direitos das pessoas que estudaram, que são organizadas, né? A Maria Raquel perguntou, quantos brasileiros foram mortos aparecidos na ditadura? 487. Mas quantos foram mortos pelo Esquadrão da Morte? Né? E porque só faz política quem está na universidade, cultura, e quem está aqui na União de Vila Nova, fazendo a resistência cultural, não está fazendo política, não está fazendo resistência, né? Então acho que nós ainda temos tempo de... Então, eu só vou concluir dizendo o seguinte, né? Agora, como põe no microfone assim para as pessoas te ouvirem. Não, põe no espelho da sua boca. Qualquer coisa que faz sai da caixa. Desespero. Bom, deixa eu concluir a pergunta. Porque eu só queria concluir o seguinte. O Hélio tem toda a razão. Eu também puxei cano e puxei um presídio muito barra pesada, que era o presídio de Hipódromo, que ninguém era, a prisão nenhuma daquelas pessoas que estavam lá era legalizada, nós éramos uma pequena área de presos políticos, e o Esquadrão da Morte entrava todo fim de semana, matava uns 4 ou 5 e jogava lá nas mediações da rua de Hipódromo. Jogava e matava ele, ficava por isso mesmo, porque não era a jurisdição do presídio, quem comandava o presídio era o Fleury. Então eu acho que nós os brasileiros, nós não conseguimos conviver, né? Porque esse encarceramento em massa, decorrente da interpretação da lei, agora o Supremo não está discutindo a posse, a quantidade. Eu acho que esse encarceramento em massa, baseado principalmente naquela experiência daquele filme americano fantástico, né, da emenda, mostrou como é que o excedente da população que não conseguia trabalhar foi toda encarcerada. Nós estamos vivendo isso, né?
mesmo, o Lula só conseguiu elaborar a violação de direitos humanos depois da prisão dele. Antes dele ter sido preso, o Lula não pode nem ouvir falar em preso político, né? Ele era totalmente contra a criação da Comissão Nacional da Verdade. Então, eu acho que nós, da esquerda, os democratas, nós estamos devendo isso para o povo brasileiro, né? A gente estava refazer esse buraco. Nós não conseguimos trabalhar com o protocolo de Istambul, né? Com a lei de custódia, bom, enfim, essa tragédia brasileira. E agora? Obrigado, Adriano. Bom, gente, está vendo o nosso horário. Primeiro, agradecer aqui, o professor Marcos trouxe 2 livros para a gente, da biblioteca, Monumentos, Memória e Violência, e para a galera que a gente estava querendo montar um cursinho aqui, não é, História Contemporânea 2, do Entre Guerras, a Nova Ordem Mundial. O professor Marcos também sugeriu, né, de ter espaço de memória da comunidade. Né? Então tem uma casa da memória lá, mas que não está sendo cumprido esse papel ainda, né? Mas talvez, né, numa parceria aí com a USP, a gente conseguir coletar essas imagens, mas também, né, quantas mães estão aqui visitando filhos encarcerados? Quem são as pessoas assassinadas aqui? Né? Então, como é que a gente pode construir a memória desse território? Né? A gente tem 44 mil pessoas aqui, mais o Atena, né? 287 mil na Vila Jacuí. Né? Esses assassinatos, esse sofrimento, né, passa como se não tivesse experiência pública disso. Né? Então, acho que é uma boa ideia aí para a gente tocar esse projeto. Né? Então, querem dar uma consideração final? Não? Só queria agradecer também mais uma vez e dizer que, assim, apesar das agendas apertadas, a gente está à disposição e também nós, lá na USP, a gente teve uma... bom, eu sou filho do curso noturno de História, tenho muito orgulho disso. E a gente, nos últimos anos, tem passado por um processo muito legal de democratização de acesso. Né? Sobretudo a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Né? Hoje nós já estamos com cerca de 50% de alunos de escola pública e queremos avançar nesse sentido. Temos políticas de cota, que foi bem difícil a gente conseguir construir lá na USP, né? Sobretudo na pós-graduação, tivemos que dar uma série, e ainda é muito desigual ainda lá, né? Há cursos muito elitistas, há cursos menos elitistas, mas dizer que também a gente tem hoje um alunado que está muito disposto a também devolver para as suas comunidades de origem, lá na própria USP. Então, só queria reforçar isso, nós temos aí a possibilidade de fazer essas parcerias também com os nossos alunos de graduação e pós-graduação. Então, à disposição. Nossa, eu quero agradecer você, é a segunda vez que você me chama aqui, eu sempre aprendo muito, fico muito feliz de estar aqui. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui e só divulgar, tem um programa na Rádio Madalena, um programa online, chama Conversa Solta. O Adriano já foi entrevistado. E, enfim, já entrevistei um monte de gente, quer dizer, o Adriano está aqui, mas entrevistei o Haddad, entrevistei o Steg, a Cida Moreira, a Fabiana Cosa, enfim, a Erundina. Então, se vocês botarem lá, Rádio Madalena, Conversa Solta, vocês vão achar... Você falou comigo? Maravilhosa. O programa é bom. Eu acho que é bom, mas por causa dos convidados, não por mim. Então, eu aproveito para estender nossa audiência. É uma rádio garagem, a gente não ganha tostão, é militância mesmo, não é por causa disso que a gente quer mais audiência. Onde encontra isso online? Então, Rádio Madalena, Spotify. Tipo Spotify? Encontra? Eu sei que encontra no Google, no YouTube. Eu sei que encontra Só no YouTube, sim. O YouTube está aqui. Tem Spotify. Pronto, ele já achou, que beleza. Então, é só uma divulgação. Obrigada. Muito bem, Maria.
Bom, agradecer a presença de todos, agradecer ao Kaique, Cauã, Hiroshi, quem mais está aqui? Magá, Paulo Santiago, Passarinho, todo mundo que está aqui na organização, a presença de todos. E anunciar, né, no próximo, a gente, em setembro, a gente vai ter um curso de 4 dias aqui com a Elizabeth Dantas, que escreveu As Clínicas Públicas de Freud. Então vai ser no feriado, né? Vai ser aula de manhã, seminário à tarde. Então todos convidados, inclusive os palestrantes, depois eu vou mandar para as pessoas aí, ela vai estar aqui 4 dias com a gente. E então esse é o nosso próximo evento, tá bom, gente? Sabe a data? 7 é no feriado, é de 7 a 10, 7, 8, 9 e 10. 7 cai na quinta? Quinta-feira. Quinta-feira, então de manhã é aula e à tarde seminário.